Fala geral, tudo legal? Insano com vocês mais uma vez. O PlayStation 1 fez parte da infância e da adolescência de muita gente. Foi com certeza um videogame que se tornou febre mundial e virou parte não só da vida, mas até mesmo da cultura de pessoas espalhadas pelo mundo todo. Para relembrar os tempos desse console tão querido e que marcou a vida de milhões e milhões de gamers, agora nós vamos conhecer a lista dos 10 jogos que venderam mais unidades do PlayStation 1. Em 10º lugar temos o game Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back, que vendeu cerca de 5.170.000 unidades. Em 1997, após o grande sucesso de Crash Bandicoot 1, veio a sequência direta desse game, Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Não é à toa que esse game fez um grande sucesso, isso porque ele foi desenvolvido pela Naughty Dog, a mesma empresa que mais tarde veio a lançar a franquia Uncharted. Em Crash Bandicoot 2, você joga mais uma vez com Crash, que deve tentar salvar o mundo de um novo ataque do vilão Neo Cortex. O game veio com gráficos melhorados, jogabilidade mais apurada e um sistema de Warp Room bastante interessante. Tomb Raider 2, em 9º lugar, Tomb Raider 2, que vendeu aproximadamente 5.240.000 unidades. Também foi em 1997 que o game foi lançado. A jogabilidade de Tomb Raider 2 baseia-se no jogo original. Lara Croft volta em uma nova aventura e nesse segundo game as inovações incluem armas extras, movimentos diferentes, um pequeno conjunto de veículos, fases maiores e muitos inimigos inéditos. Final Fantasy IX. Com aproximadamente 5.300.000 cópias vendidas, a 9ª versão da série Final Fantasy chegou arrasando quarteirões no PlayStation 1. A história do game se baseia numa guerra entre duas nações. Os jogadores aqui acompanham a história de um ladrão chamado Zidane Tribal, que se junta a um grupo de resistência que tem como objetivo lutar contra a rainha Brain, que é uma das principais mentes por trás da guerra. Mais tarde você descobre que essa rainha está trabalhando com uma mente ainda mais perigosa chamada Kuja. Metal Gear Solid. 6.030.000 cópias é o número aproximado de unidades vendidas desse nosso 7º lugar. Se nos games de hoje matar inimigos de maneira furtiva é algo comum e muito divertido de se fazer, isso se deve com certeza à série Metal Gear. Foi esse o game que popularizou a ação furtiva, que é esse estilo de jogabilidade onde você entra e sai matando inimigos com a possibilidade de não ser visto por eles. Muita gente acha que esse foi o primeiro game da série, mas na verdade Metal Gear Solid é o 3º game da franquia, sendo que o primeiro Metal Gear foi lançado em 1987 e o segundo game Metal Gear 2 Solid Snake foi lançado em 1990 para os computadores MSX2, que eram uma espécie de PCs antigões. Crash Bandicoot. Com cerca de 6.820.000 unidades vendidas, temos o primeiro game da franquia Crash, que é o Crash Bandicoot, lançado em 1996. O game conta a história de um marsupial muito doidão que luta para impedir os planos malévolos do cientista do mal Neo Cortex e seus lacaios. A história do game se passa nas ilhas fictícias Goomba, e foi esse o game que iniciou uma franquia de enorme sucesso. Bandicoots são animais marsupiais que serviram de fonte de inspiração para a criação do personagem Crash. E um fato curioso é que cientistas descobriram há anos atrás uma espécie de marsupial fossilizado nunca antes visto. O bacana é que eles resolveram batizar esse fóssil com o nome de Crash Bandicoot, ou seja, deram o nome do jogo para um fóssil da vida real. Muito legal essa história. Tekken 3, a 3ª versão da série Tekken, que na época era exclusiva dos arcades e do PlayStation, contou com cerca de 8.500.000 cópias vendidas.
foi simplesmente o melhor jogo de luta para o PlayStation 1 e não é à toa que vendeu tanto. Tekken 2 já era muito bom, inclusive foi para jogar Tekken 2 que eu comprei o meu PlayStation 1. E no Tekken 3 conseguiram melhorar o que já era ótimo. Os gráficos foram melhorados, a jogabilidade foi refinada e foi nesse game que apareceu pela primeira vez Ed Gordo, o capoeirista brasileiro que é o personagem favorito de muitos gamers BR na série Tekken até os dias de hoje. Nunca a capoeira havia sido representada de forma tão realista em um game até então, e é com certeza orgulho para o país mostrar para os gamers do mundo todo que nós temos uma arte marcial tão bonita e cheia de história que é a capoeira. Gran Turismo 2. Se você é fã de games, não há como nunca ter ouvido falar da série Gran Turismo. Essa segunda versão para o primeiro console da Sony vendeu cerca de 9 milhões e 370 mil unidades. O game contava com mais de 650 carros e mais de 20 pistas diferentes. Tudo que havia de bom no primeiro game foi melhorado e ainda houveram algumas novidades, o que deixou o game ainda melhor que o primeiro, que já era excelente. Eu perdi a conta de quantas vezes eu fiquei tentando quebrar meus próprios recordes de melhor tempo em várias pistas e na minha opinião, e na opinião também de muita gente, esse é o melhor jogo de corrida para o nosso amigo PlayStation 1. Final Fantasy VIII, 9 milhões e 700 mil unidades foi o número aproximado de cópias vendidas pelo mundo todo desse game que é simplesmente maravilhoso. Esse game, galera, tem um espaço todo especial na minha vida de gamer, porque ele me marcou muito. Foi o primeiro RPG que eu joguei na vida e eu curti demais, pessoal. Tudo no game é excelente, os gráficos e sons eram excelentes na época, a jogabilidade, os personagens muito carismáticos, a história tinha uma trama muito envolvente e foi um jogo onde você realmente torcia pelo bem dos personagens. Você torcia de verdade pela amizade e por um final feliz para todos os personagens. Na minha opinião, esse foi não só o melhor game lançado para o PlayStation 1, mas também foi um dos melhores games lançados em toda a história do mundo dos games até o dia de hoje. Eu comparo esse game a uma experiência tão grandiosa quanto foi jogar o novo God of War para o PlayStation 4. Gran Turismo 1. O segundo lugar da nossa lista conta com 10 milhões e 850 mil unidades vendidas. Gran Turismo 1, ou simplesmente GT1, foi um grande marco na história dos games de corrida. Essa foi a primeira vez que um game de carros contava com mais de 100 carros de diversos fabricantes para serem escolhidos. E uma das coisas mais legais da série foi o fato de você poder escolher entre carros comuns que você podia ver andando pelas ruas do nosso país, como por exemplo o Corsa, o Ford Ka ou o Golf. Outra variante interessante do game eram os modos onde você precisava obter uma espécie de licença, que era como se fosse uma carta de motorista para correr em determinados eventos. A jogabilidade bastante realista, a variedade de carros e a possibilidade de melhorá-los, deixando-os mais rápidos e estáveis, tudo isso contribuiu para que o game se tornasse a grande franquia que é hoje. Final Fantasy VII, em primeiríssimo lugar na lista de games mais vendidos para o PlayStation 1, temos o maravilhoso Final Fantasy VII com aproximadamente 11 milhões e 140 mil unidades vendidas. Lançado em 1997 pela Square, um fato curioso é que o game começou a ser desenvolvido inicialmente para ser lançado no Super Nintendo, mas devido a atrasos e dificuldades técnicas, o game acabou sendo adaptado para o primeiro console da Sony. Isso permitiu que pela primeira vez a série Final Fantasy pudesse ter vídeos com cenas em computação gráfica e personagens feitos de bonecos em 3 dimensões. O game conta com uma história muito bem trabalhada que muitos consideram até os dias de hoje como o melhor enredo de toda a série Final Fantasy e um dos melhores já criados para um jogo de RPG de toda a história dos games. Os gráficos 3D das batalhas permitiram um nível de ação que até então jamais tinha sido vista em um game de RPG. Final Fantasy VII foi um verdadeiro divisor de águas no mundo dos games e muitos RPGs que saíram depois dele tentaram copiar alguma coisa do jogo.
Então é isso, galera, nossa lista de 10 games mais vendidos para o PlayStation 1 acaba aqui. Como vocês puderam perceber, várias franquias de sucesso dos dias atuais começaram nesse console e vale a pena com certeza jogar qualquer um desses games. Agora eu vou pedir que vocês me ajudem deixando seu like e compartilhando com seus amigos. Assim eu fico incentivado a trazer conteúdos cada vez melhores para vocês. Beleza, galera? Então valeu, falou, tudo de bom e até mais!